sempre uma alegria estar aqui na Igreja do Satélite, toda vez digo isso, mas eu também sou grato ao pastor Gustavo, que é uma responsabilidade sempre estar no púlpito, falar da palavra, e o púlpito é um local sagrado. Então, confiar o púlpito a alguém é sempre algo muito sério, e eu sou grato ao pastor Gustavo pela confiança sempre. Muito obrigado, e é sempre uma alegria de estar aqui na igreja. Eu vou tirar esse microfone daqui, posso, Alan? Fico mais à vontade com ele na mão. Meu irmão, o que você pensaria, ou qual seria a sua reação, se você chegasse no seu ambiente de trabalho, seja ele onde for, vocês na escola, no colégio, e você encontrasse alguém, um dos seus amigos, com a camiseta, com uma nuvem em forma de cogumelo, lembrando aquela bomba que caiu há 77 anos atrás lá em Hiroshima. Então, uma nuvem em forma de cogumelo, sim, rodeada de rojões, né, e escrito nas costas assim: parabéns, 77 anos da bomba de Hiroshima. Ou qual seria a sua reação, por exemplo, se você entrasse no Center Valley Shopping ou qualquer outro shopping por aqui e não percebesse que o local é um memorial, mais que um restaurante ou uma loja decidiu decorar o ambiente com vários túmulos, lembrando tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, no campo de Auschwitz ou em Dachau, quando os nazistas exterminaram os judeus. Você entrasse no restaurante e você visse que todos os quadros do restaurante, toda a decoração do restaurante, fossem de jazigos, túmulos, lembrando aquilo que aconteceu num campo de concentração. Bom, eu acredito que, como eu, talvez essas visões sejam grotescas. Você olha para isso e fala assim: eu não ia conseguir comer algo, ou eu acho que eu não daria uma volta nesse shopping, ou eu, no mínimo, chegaria para um amigo e diria assim: essa camiseta não está legal. Isso porque toda a simbologia cultural que essas realidades trazem à tona, elas são ofensivas, elas são grotescas, elas machucam, elas agridem, elas trazem à lembrança algo muito ruim. O mesmo tipo de horror, talvez, que a nuvem de cogumelo ou as lápides do campo de concentração que eu trouxe aqui para você, o mesmo tipo de horror a pessoa tinha quando ela via uma cruz no primeiro século. O mesmo tipo de pensamento, de estranheza, o mesmo tipo de um desconforto no coração, na mente, nos olhos causava quando um habitante, um morador do primeiro século, ele via uma cruz, como essa daqui que eu uso sempre. Era algo que deveria ser evitado, era algo que deveria ser deixado de lado. E isso porque toda a carga cultural, tudo aquilo que ela representava, era ofensivo, era mau, era cruel. Então, o morador do primeiro século, quando ele se deparava com uma cruz, ele tinha a mesma reação que você teve, talvez, no seu coração e na sua mente. E ainda mais, depois que, no Império Romano, a cruz se torna um objeto de tortura, de massacre, para todos aqueles que eram inimigos do Estado, para todos aqueles que eram inimigos do imperador, para todos aqueles que não se submetiam ao império, esse símbolo se torna um símbolo mais horrendo ainda. Porque aquilo que era ruim e que a Bíblia já dizia lá atrás, maldito aquele que vai para o madeiro, para a cruz,
Isso é institucionalizado, e agora as pessoas que olham para isso, elas ficam horrorizadas. No primeiro século, por exemplo, a crucificação ou o símbolo da cruz era algo que não era citado nos ambientes familiares ou de boa educação, porque trazia à mente todos os açoites, toda a miséria, toda a sanguinolência que existia na crucificação. Então as pessoas não falavam sobre crucificação, as pessoas não falavam sobre a cruz, era algo chocante, era algo repulsivo, era algo que não deveria ser comentado pelas famílias e pelas pessoas mais bem educadas, porque ela trazia à mente condenação, morte, ela trazia à mente a ideia de um crime que não tem jeito de ser resolvido senão morte. Mas existe um fato, e o fato interessante é que no primeiro século, algo acontece, e esse algo muda totalmente a percepção que as pessoas têm da cruz. De repente, depois do primeiro século, as pessoas começam a ver uma cruz aqui, a outra ali, a outra ali. Alguns acham estranho, mas para outros essa cruz começa a lembrar de algo diferente. Essa cruz começa a trazer à memória algo diferente. Essa cruz agora ela é trazida à mente como símbolo de salvação, de reconciliação, de salvação, e a ponto de nós chegarmos hoje e termos pessoas tatuando cruz no corpo, pessoas pendurando cruz no pescoço, uma cruz numa bela estola, algo que não é mais ofensivo. O que mudou? O que aconteceu para que aquilo que era tão horrendo pudesse se tornar em algo não só aceitável, mas um símbolo de esperança e de salvação? O que aconteceu? O que mudou nessa história toda? Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 22. Eu vou ler na versão revista e atualizada. A palavra diz assim, falando de Jesus: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, Jesus, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Preste atenção a partir de agora. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Uma pessoa, uma única pessoa mudou o sentido, o significado daquilo que era tão horrendo, para algo que poderia trazer esperança, paz e salvação. Vamos orar. Pai Santo, clamamos para que nesta noite o Senhor fale conosco, para que o Senhor desvende dos nossos olhos e mente, coração, realidades da cruz. Não tem nada novo nesta noite, Pai. Somente a lembrança e o testemunho da Tua palavra sobre o que o Teu Filho Jesus realizou. Guia-nos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus.
Amém. O que Jesus fez, o que essa pessoa fez para que esse símbolo tão horrendo tivesse o seu significado transformado? Em primeiro lugar, a palavra vai nos dizer que naquela cruz, Jesus satisfez a justiça divina sobre o pecado. Por que a cruz tem o seu significado transformado? Porque, em primeiro lugar, naquela maldita cruz, ou bendita cruz, Jesus estava satisfazendo a justiça de Deus sobre o pecado. Ao longo de toda a Bíblia, desde o começo, nós vemos que o pecado é uma ofensa direta contra Deus. Pecado não é só um desvio de rota, pecado não é só uma mudança de caminho, pecado não é só, foi mal, errei. O pecado ao longo das Escrituras sempre foi tratado como uma ofensa direta a Deus, não é só um ato de desconfiança contra Deus. O pecado é de natureza tal que em Romanos, no capítulo 5, no verso 10, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos não só afastados de Deus, como nós estávamos, como se isso pudesse acontecer, de frente para Deus como inimigos de Deus. A expressão que Paulo usa é muito forte lá em Romanos, é uma expressão que nós não estamos habituados a lidar com ela, e nós temos dificuldades de admitir. Essa expressão inimigo de Deus é uma expressão que talvez para nós, considerando a nossa cultura, a nossa formação, é algo até de ser absorvido, de ser compreendido. Sabe por quê? Porque até onde eu, Tiago, na minha memória consigo vasculhar, ou talvez você na sua memória, no seu coração, consiga vasculhar aí, você olha para dentro do seu coração e você fala assim, bom, eu já cometi alguns deslizes, mas assim, até onde eu me lembro, eu nunca me coloquei como um inimigo de Deus. Alguém com uma afronta direta contra Deus. Nós reconhecemos com facilidade os nossos erros, um pouco mais dificuldades os nossos pecados, mas reconhecemos. Mas inimigo é uma palavra muito forte, Tiago. Inimigo é algo estranho, é algo que talvez não soe bem, pelo menos com a minha história, com a minha caminhada. Isso porque nós tratamos o pecado como algo muito pontual e não como uma realidade da natureza humana. Talvez essa seja uma das razões pela quais muitas vezes nós não compreendemos por que a Bíblia chama a gente tanto ao arrependimento, e talvez seja essa uma das razões porque eu e você, ou talvez alguns de vocês, muitas vezes não conseguimos compreender com profundidade, de maneira adequada a cruz. A verdade é que nós precisamos compreender que a ação de Cristo na cruz se relaciona primariamente com esse pecado que é uma ofensa direta, como de um inimigo contra Deus. E os resultados dela, ou seja, a ação de Cristo na cruz, aquilo que Jesus estava realizando na cruz, era para romper com a natureza primária do pecado. Era para romper com aquilo que acontece no Éden e que vem se arrastando ao longo de toda a humanidade, porque nós somos assim. Em maior ou menor grau, em algum momento, eu vou dizer para Deus, eu quero as rédeas da minha vida, eu quero as rédeas da minha história. Será, e a gente volta fazendo isso como foi no Éden, será que aquilo que Deus disse realmente é bom? Será que eu posso confiar nele? Será que eu posso obedecer a ele de verdade? Será que no final das contas vai ser o melhor para mim?
relaciona-se com algo muito maior e mais profundo do que um pecado pontual. Nós somos inimigos de Deus, porque a condição do pecado rompe a primeira natureza das coisas. E na cruz, Jesus vem refazer a realidade da primeira natureza de todas as coisas. Ele vem refazer aquilo que se perdeu na sua raiz e não nos seus frutos, na sua essência. Na cruz, Jesus cumpre a justiça de Deus contra essa realidade dos somos inimigos de Deus. Se você tem dificuldade de olhar os desdobramentos disso, olhe para os primeiros capítulos de Romanos. Ali no capítulo 1, 2 e 3, nós temos a miséria espalhada pelo pecado e o que leva, onde nos leva essa realidade de sermos inimigos de Deus, como homem, como mulher, como humanidade. Além da realidade do pecado que Pedro falou e que eu estou tratando aqui em Paulo, nós vemos também que Paulo vai falar que essa natureza do pecado não era só como uma inimizade contra Deus, mas ela era como uma escritura de dívida. Em Colossenses ele fala que Jesus pega a escritura de dívida que constava contra nós e encrava na cruz. Mas constava contra mim e contra você uma escritura de dívida, uma escritura que nós não poderíamos pagar. Nenhum homem seria capaz de satisfazer a justiça eterna, de pagar a conta. Um dos pais da igreja, escrevendo sobre esse tema, Anselmo de Cantuária, ele diz o seguinte: não há ninguém que possa trazer satisfação ao pecado, senão o próprio Deus. Porém, ninguém deve fazê-lo, senão o homem. De outra forma, não se oferece a satisfação pela sua ofensa de vida. Por isso, foi necessário que um Deus homem o fizesse. Era preciso que a pessoa que faria a satisfação do pecado fosse perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E em Cristo, Deus e o homem se encontraram. A cruz se torna a lembrança da graça divina, porque nela Jesus satisfaz a justiça de Deus contra o pecado. Jesus paga a escritura de dívida. Como isso acontece? No momento em que Ele morre no nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do ser inimigo contra Deus é a morte. O salário, o recebimento da dívida que tínhamos era a morte. Então, ao assumir a justiça divina, como Pedro disse, ele carregou no seu corpo voluntariamente, ele assumiu a penalidade da nossa rebeldia e revolta contra Deus. Se a ofensa era eterna, somente um ser eterno poderia satisfazer e reconciliar a ofensa. Olha só o que Romanos diz, lá no capítulo 3, a partir do verso 23. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus é para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Olha só a partir de agora. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E olha, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus, sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo.
A cruz se torna um símbolo de esperança, porque ele paga o preço, ele é o justo que justifica o pecador. O nome disso é graça. O nome disso é graça. O que Jesus faz aqui é aquilo que nós vemos um desenho muito antigo lá em Gênesis 15, quando ele assume uma aliança com Abraão. E Abraão, num sonho, vê naquele sinal da aliança um animal aberto de um lado para o outro. Deveria passar ali no meio daquela aliança, Abraão e Deus, que se cumpra conosco, se um de nós quebrarmos a nossa aliança. Quando Abraão vai passar por meio daqueles animais, Deus fala assim: não passe. Só eu posso pagar a escritura de dívida, só eu sou fiel a essa aliança, eu vou me dar no lugar de vocês. Na cruz, Jesus, o Deus homem, satisfaz a justiça divina do pecado. Mas existe uma segunda realidade do porquê esse símbolo tão horrendo se tornar um símbolo de salvação e esperança. Se, em primeiro lugar, na cruz Jesus cumpriu a justiça divina contra o pecado, em segundo lugar, ele morreu e se deu pelos nossos pecados. Parece a mesma coisa, mas é uma continuidade. Segundo o que nós vemos Pedro falar, Jesus carregou Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Não é novidade para mim e para você que os nossos pecados são obstáculos que nos impedem de receber aquilo que Deus quer nos dar. Eles precisavam ser removidos, não só os frutos, mas a natureza, a fim de que a salvação pudesse vir a nós. E da cruz, então, Jesus paga o preço devido pelo pecado. Ele nos livra da realidade do pecado no tempo e de forma supratemporal. Sabe por quê? Porque no momento em que Deus nos chama, em Cristo Jesus, para si, no momento em que Ele nos resgata por meio da cruz, Ele nos livra da condenação do pecado. Na medida em que andamos pela fé com Deus, Deus, por meio da santificação da palavra, da comunhão, por meio dos sacramentos, Ele nos livra do poder do pecado. Ele nos livrou da condenação. Dia a dia, hoje, no presente momento, nos livra do poder do pecado. E no futuro, na glória que há de se revelar em Cristo Jesus, Ele há de nos livrar definitivamente da presença do pecado. Meu irmão, se fosse numa igreja pentecostal, o povo ia estar de pé dando glória a Deus. É que a gente não sabe fazer isso. Mas essa é uma realidade para a gente, crente, dar glória a Deus. Porque Ele resolveu o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro quando Ele nos perdoa. Estamos livres dessa realidade. Pedro traz a memória de como Jesus faz isso. Ele faz um desenho aqui, pelo menos os sinais, a silhueta de Isaías 53, do servo sofredor. Ele fala da ovelha que foi levada muda perante os seus tosqueadores, mas ela não abriu a boca. Ele fala do cordeiro que foi oferecido para o perdão dos pecados e remissão dos pecados. E não só Pedro fala isso, Paulo vai dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados. O livro de Hebreus, para mim, um dos que mais afirma essa realidade, vai dizer que Ele se fez pecado mediante o sacrifício de si mesmo. João vai dizer: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E em Apocalipse nós temos uma declaração linda, de que aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue, a Ele, nós, igreja, devemos dar toda a honra e toda a glória. A cruz de Jesus se torna um símbolo, não deve ser adorada não,
mas se torna uma lembrança profunda de que Ele pagou o preço da justiça divina, de que Ele nos perdoou dos nossos pecados, do convite divino. Mas em terceiro e último lugar, o que fez esse símbolo tão horrendo ter o seu significado transformado? Naquela cruz, Jesus nos reconciliava com Deus. Veja a progressão da revelação do que Jesus estava fazendo na história. Na cruz ele nos reconciliava com Deus. Olha o que o Pedro diz no capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Para conduzir-vos a Deus. Na cruz, Jesus nos reconcilia com Deus. Ao longo também de toda a Escritura, desde o Gênesis, nós vemos que Deus busca o homem. Não é uma iniciativa nossa de buscar a Deus, é Deus quem vem buscar o homem. É Deus quem vem ao nosso encontro para o nosso bem, para a nossa reconciliação. É Deus quem se empenha em se relacionar conosco. Mas o que nós vemos também é que Deus ama. Deus ama muitíssimo o ser humano. Nada menos do que o amor de Deus pode satisfazer a alma humana. Nada. Não existe dinheiro, não existe amor do seu cônjuge, não existe amor do seu namorado, não existe sua realização. Nada pode satisfazer mais a alma de alguém do que o amor divino. Nada menos do que isso explica também a própria história do Evangelho. Mas aonde esse amor é revelado? É um amor etéreo? É um amor de realizações das coisas que eu quero? Não. Dietrich Bonhoeffer, quando ele escreveu sobre ética, ele disse que uma pessoa perguntou, e algo está na Bíblia, mas ele diz, quando uma pessoa perguntou para ele, falou assim, defina amor para mim, e ele falou assim, o amor é Cristo. O amor de Deus perfeito é encontrado em Jesus Cristo. É esse amor de Deus, Cristo Jesus, que promove a reconciliação, e a reconciliação põe fim na separação de Deus com o homem. É essa reconciliação que estrutura toda a vida humana. É essa reconciliação que dá sentido à nossa existência, que nos leva, como eu disse lá no primeiro ponto, à origem, à natureza de todas as coisas, como Deus desde a eternidade quer que vivamos. Na cruz, Jesus dá a condição de um inimigo de Deus, olha isso, se tornar um amigo de Deus. E Jesus, no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, vai dizer para mim e para você, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E ele continua falando do que significa essa reconciliação, essa amizade. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os amigos fazem. E eu vos tenho revelado toda a vontade do meu Pai. Veja bem que então, se reconciliado com Deus, não é se tornar um amiguinho de Deus, não é se tornar um brother, um xará, um parça, um mano. Tem a ver com o próprio Deus, que entra na história, se dá por nós, a fim de nos levar para Ele novamente, para que pudéssemos conhecer a vontade dEle, para que pudéssemos saber o caráter dEle, para que pudéssemos experimentar, como diz Efésios,
as bênçãos celestiais que nos foram dadas em Cristo Jesus e que nós podemos viver hoje. Essa reconciliação nos é dada para vivermos aquilo que ele fala em João 17, no verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, meu Pai, o único Deus verdadeiro, e o seu Filho, a quem o Senhor enviou. A reconciliação é para que você hoje desfrute de vida eterna, e tire da tua mente que quando chegar lá eu resolvo. Não, é para que você hoje viva, conheça a Deus, desfrute da presença de Deus, se relacione com Deus, como diz o texto, para que você morra para o pecado e viva para a vida em Deus. Naquela bendita e maldita cruz, um novo e vivo caminho nos foi dado. Por causa dela, nós fomos chamados filhos de Deus. Desfrutamos da graça da presença de Deus. O único que disse, Deus meu, por que me desamparaste? Foi aquele que assumiu a realidade que nós estamos só arranhando nessa noite, no Calvário, para que eu e você pudéssemos desfrutar de Emanuel. Ele é Deus conosco. Por causa da cruz, por tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, nós desfrutamos do amparo. Olha só como termina o texto que lemos. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Ele fala do cuidado paternal, mas ele fala do cuidado espiritual. Cuidado, provisão, proteção, correção, exortação, direção. Saiba que Deus zela por sua vida, por toda a sua história. Por isso a cruz deixou de ser um símbolo de morte, de desesperança. Porque o Deus homem, ao encarar aquilo que era o símbolo de total desprezo, estava manifestando para mim e para você, que ali ele estava pagando a justiça divina, que ele estava perdoando os nossos pecados, ele estava nos reconciliando com Deus. Dentro do calendário cristão, meus irmãos, nós estamos vivendo o período da Quaresma. Esse período, embora não seja muito observado pelos cristãos evangélicos protestantes, porque às vezes nós falamos, não, isso não tem a ver com a nossa tradição religiosa protestante. Mas em muitos lugares, cristãos evangélicos protestantes voltam os olhos para essa realidade. Por quê? Porque esse é um período que antecede a Páscoa. É um período que nos chama ao recolhimento, ao arrependimento, que nos convida à contrição, que nos convida a diminuirmos os ritmos, sabe para quê? Para prestarmos atenção no que aconteceu naquela cruz. Quais são as realidades conquistadas na cruz, vencidas na cruz, alcançadas na cruz, reconciliadas na cruz, que tocam o nosso dia hoje? Meu incentivo para você, ao trazer essa mensagem, há 2 domingos da Páscoa, é para que você, no seu coração,
Se prepare para esse momento. As realidades da cruz que te salvaram, volte os teus olhos para ela, pense nelas, se curve diante da palavra de Deus sobre o que ela fala nas realidades da cruz. Persiga esse caminho, siga com Jesus na caminhada até Jerusalém. Prepare o seu coração para entender que aquilo que aconteceu naquela cruz não era, talvez para os homens fosse motivo de horror, mas para aqueles que creem na loucura do Evangelho, era o caminho de salvação. Acho que é só por isso, pastor Gustavo, que a gente canta, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Por causa dessas realidades, a gente vive assim. Vamos orar? Pai de amor, Pai santo, Pai bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, que clamamos, Pai, que eu clamo junto aos meus irmãos nessa noite, é para que por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, por meio da comunhão dos santos, dia a dia o Senhor desvende dos nossos olhos a grandiosidade daquilo que o Teu Filho Jesus realizava naquela maldita cruz. Para que desvende diante dos nossos olhos, coração e alma a grandeza de tamanha salvação que o Teu Filho Jesus trazia a nós naquela bendita cruz. Que haja em nós, Pai, gratidão, quebrantamento, ouvidos atentos, obediência, arrependimento, e que possamos dessa forma, Pai, caminhar em gratidão incontida por tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz, para a glória do Teu nome, mas também para o bem do povo que é eleito do Teu povo. Guia-nos dessa forma, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.